Olá, turma. Vamos hoje resolver a questão da Unicamp de 2005. É uma questão que fala sobre estática. Uma das aplicações mais comuns e bem-sucedidas de alavancas são os alicates. Esse instrumento permite ampliar a força aplicada, FA, seja para cortar, FC, ou para segurar materiais pela ponta do alicate, FP. Letra A. Um arame de aço tem uma resistência ao corte de 1,3 vezes 10 elevado a 9 newtons por metros quadrados. Ou seja, essa é a pressão mínima que deve ser exercida por uma lâmina para cortá-lo. Se a área de contato entre o arame e a lâmina de corte do alicate for de 1/10 de milímetro quadrado, qual a força FC necessária para iniciar o corte? E letra B. Se esse arame estivesse na região de corte do alicate, a uma distância DC igual a 2 cm do eixo de rotação do alicate, que força FA deveria ser aplicada para que o arame fosse cortado? DA igual a 10 cm. Olhando o desenho, você já deve ter percebido que aí, temos uma região de corte, que a gente chama de força de corte, ou seja, aquela força que vai ser exercida pelas lâminas para cortar o arame. E aqui nós temos a região onde a gente vai fazer a força aplicada, aplicar uma força exatamente nas extremidades do alicate para cortarmos o arame. Bom, inicialmente ele diz que a pressão mínima, e isso é importante, veja a unidade que está aí no texto, é Newton por metro quadrado, então isso só pode ser pressão. É a pressão mínima exercida pelas lâminas para cortar o arame. Agora, ele pede aqui qual é o valor dessa força de corte. Poxa, para fazer a força de corte, eu preciso relacionar então com a pressão e a área. E aí nós temos que lembrar da nossa expressão, Se a pressão é uma relação entre força e área, então a força é o valor da pressão vezes a área. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir no lugar da pressão, que é essa pressão mínima, 1,3, 10 elevado a 9, e vou multiplicar pela área, mas aí nós temos um pequeno problema. Mas também temos a solução. A área é 0,1 metros quadrados. Eu tenho que transformar isso em 0,1 milímetros quadrados. Eu tenho que transformar isso em metros quadrados. Para isso eu preciso multiplicar por um fator. E esse fator é o 10 elevado a menos 6. Bom, com isso eu vou refazer aqui a minha área. 0,1, 10 a menos 6. Eu vou passar essa vírgula para o 1, 1,0. E ao fazê-lo eu vou diminuir o valor do meu expoente, mais uma casa. Então eu vou ter aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7 metros quadrados. Vou multiplicar. Então agora a pressão por 1 vezes 10 elevado a menos 7. 1,3 vezes 1, 1,3. 10 à nona com 10 a menos 7, 10 ao quadrado. Logo, eu vou ter aqui o resultado da força de corte exercida pelo alicate neste arame, que é uma força mínima também para cortar o arame. Fechamos assim então a letra A da questão da Unicamp 2005, 130 newtons de força. Bom, passemos para a letra B. Na letra B, a partir desse resultado, nós vamos calcular o valor da força, sabendo que as distâncias entre o centro de rotação e a força de corte e o centro de rotação e a força aplicada foram dadas no texto. Bom, aí temos uma questão para ser resolvida através dos momentos, Então vamos fazer isso. Sabemos que a somatória dos momentos, no sentido horário, é igual à somatória dos momentos no sentido anti-horário. No sentido horário, eu posso pensar então na força FA vezes a distância DA, que está aqui.
E aí eu igualo a momento no sentido anti-horário, que é a força de corte vezes a distância DC. Com isso, substituo os valores. FA é o que eu quero, DA é 10 centímetros, FC eu já achei a letra B, né? É 130, substituo aqui. E o DC corresponde a 2. Aí então, uma continha simples, 130 vezes 2 sobre 10, elimino, né, esses zeros, e vou ter 13 vezes 2. 13 vezes 2 corresponde a 26 newtons. Portanto, a força aplicada no alicate corresponde a 26 newtons. Obrigado pela atenção, senhores. Até a próxima.